Hoje nós vamos conversar sobre 6 coisas que eu fazia quando comecei e que agora não faço mais. Esse ano, em abril, vão fazer 12 anos que eu entrei nesse mundo do biscuit, do artesanato, e apesar de eu ter parado ali um ano de modelar, continuei fazendo feltro, então eu não tive uma pausa muito grande dentro desses 12 anos com o meu trabalho com o artesanato. E a primeira coisa que eu deixei de fazer, que eu fazia muito quando eu comecei, é economizar material. Quando eu recebi o primeiro pedido muito grande, assim, que foi da Moranguinho, que eu já contei essa história para vocês, chegou ali, eu comprei todo o material, e aí chegou ali numa parte, eu não tinha balança, era tudo muito precário, tinha muita boa vontade, mas profissionalismo eu ainda não tinha, estava me desenvolvendo. Então, eu fazia os braços assim, fazia todos os braços. Aí quando chegava lá nos 80, aí eu falava, meu Deus, não vai dar massa, não vai dar massa, vou diminuir. E aí ia diminuindo, e claro que no final das contas o resultado não era lá grande coisa. Teve algumas pessoas que me procuraram e falaram assim, me dá uma dica para economizar material. Primeira coisa, não faça isso. Sempre procure pela qualidade do teu trabalho. Então, quando você for comprar massa para o teu pedido, compre sempre a mais para você ter em casa, para caso algum imprevisto aconteça. Se não der certo aquela peça, você joga fora, faz outra e não fica pensando, meu Deus, eu estou jogando massa fora. A massa é 5 centavos, 10 centavos ali que você vai jogar fora e que você vai precisar repor. Então, se você tiver que sair para comprar massa, aí é todo uma perda de tempo, de ritmo e tudo. Então é melhor você ter um estoque razoável na tua casa para que você consiga, pelo menos a massa, você consiga trabalhar ali bem sossegada, sem ficar se preocupando em economizar material. Hoje nós já temos a balança, temos muitos vídeos de passo a passo dentro do YouTube que nos ensinam, então isso é uma coisa assim, se você faz, eu aconselho a deixar de fazer, porque assim como você está economizando a massa, a cliente vai pechinchar o preço depois, porque a qualidade não vai ficar lá grandes coisas. A segunda coisa que eu deixei de fazer é pegar pedido muito complexo, muito difícil. Eu queria pegar tudo, então eu recebia um pedido de orçamento, aí eu falava assim, claro, faço. Não pensava na minha cabeça como complexo era aquela peça para fazer. Eu achava que era tudo muito fácil, que eu ia dar conta, e no fim vi ali um pouco de dificuldade, tinha que pedir ajuda para alguma colega, às vezes me frustrava muito, as peças não paravam em pé, despencavam, então até eu aprender a fazer a estrutura da peça e me sentir segura, demorou muito tempo. Então hoje em dia, se eu vejo assim, um orçamento de um tema muito complexo, que eu acho que vou me dedicar ali um pouco mais do meu tempo que eu quero, eu já não aceito e pego as peças que eu tenho mais afinidade. Outra coisa que eu aprendi a fazer com o passar do tempo é dizer não. Eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo para todo mundo e entender esse meu limite, respeitar essa minha impossibilidade de trabalhar tudo o tempo todo com todo mundo e com todos os pedidos, foi que direcionou o meu trabalho para esse nicho que eu escolhi. Então, no começo do meu trabalho, eu aceitava todo tipo de pedido, todo tipo de peças. Eu aceitava caneta, eu já fiz muito barril daqueles bêbados para festa de adulto, eu trabalhava com noivinho, aí eu fazia peças personalizadas para adolescente, aí eu pegava a peça de 15 anos, aí eu pegava kit de bebê, de MDF, enfim, era uma bagunça, inclusive na minha cabeça. O que eu pensava era assim, quero trabalhar, e aí aceitava qualquer coisa o tempo todo. Não tinha muita organização na minha agenda, então eu ia fazendo assim, de acordo com que eu ia recebendo pedido, e aquilo me abarrotava
esgotava o meu tempo, eu não tinha tempo para nada, não tinha tempo livre, não via o dinheiro das encomendas, porque eu estava no começo, então tinha que reinvestir aquele dinheiro. Então foi assim, o começo de todo mundo, né? Até a gente aprender que a gente precisa direcionar o nosso trabalho, que eu vou ter que dizer não algumas vezes e que esse não vai me levar para o caminho que eu escolhi. Então hoje eu trabalho só com festas infantis, recebo muito orçamento de noivos, muito orçamento de formatura e eu tenho que falar assim, não, desculpa, o meu trabalho é mais voltado para festas infantis. E aceitar que a pessoa às vezes vai ficar braba, às vezes a pessoa vai ficar chateada e tudo bem, ela vai encontrar outra pessoa melhor para atender o pedido dela. E que eu preciso focar realmente e direcionar muito o meu trabalho. Outra coisa que eu fazia e que eu aprendi a não fazer mais é aceitar encaixe. Encaixe são pessoas desorganizadas, que não têm noção nenhuma do nosso trabalho, que não sabem que o trabalho demora muito tempo para ser feito, que precisa de uma agenda de espera, porque eu sou uma pessoa que faço tudo sozinha, é tudo manual, eu que faço, é um trabalho artesanal e que esse trabalho demora tanto para ser feito quanto para secar. O biscuit tem esse negócio, né, que tem que ficar secando para a gente poder embalar. Não é que nem o pano, que eu termino hoje e posso colocar hoje no correio. O nosso trabalho, eu terminei hoje, eu vou ter que esperar mais uns 2, 3 dias para daí embalar e conseguir mandar no correio. Então tem pessoas que entram na fila de espera e aí aparece uma pessoa desesperada que, pelo amor de Deus, eu amo o teu trabalho, não caia nessa. Porque todas as pessoas que são desorganizadas vão entrar em contato com você, te elogiando em primeiro lugar, dizendo que você é maravilhosa, que o teu trabalho é o mais lindo do mundo, pelo amor de Deus, faça minha encomenda para amanhã. E aí, esses pedidos em encaixe são uma dor de cabeça, porque elas não querem uma peça simples, elas reclamam muito, querem muitos detalhes, e assim, claro, não é generalizando, mas 99% dos encaixes que foram feitos na minha agenda me deram dor de cabeça. E até eu entender por que está acontecendo isso, e aí eu abria espaço na minha agenda de um pedido que já estava pago, eu já estava ali esperando para atender uma pessoa desorganizada, e aí aquela minha agenda ficava embolada, eu tinha que trabalhar mais do que eu podia, enfim, não valia a pena. E até eu entender que não valia a pena e que eu precisava saber dizer não, foi muito tempo de trabalho e algum tempo ali que eu aprendi e eu entendi na minha cabeça que eu não precisava daquilo. Então a gente precisa realmente ser muito firme e saber onde nós vamos levar o nosso trabalho, direcionar e ter isso muito claro na nossa cabeça. A quinta coisa que eu fazia quando eu comecei e que não faço mais, ou pelo menos eu evito de fazer, é discutir com a cliente. Então, quando tinha um problema, ou quando a cliente não gostava do meu trabalho, ou quando descolava alguma coisa, sempre teve clientes um pouquinho mais difíceis. E aí, como eu estava muito irritada, acabava entrando naquela onda da discussão. Hoje em dia eu estou mais calma, mais centrada, eu sei que aquilo não vai me levar a nada. Eu paro um minuto, respiro, faço outra coisa e só depois que eu estou bem calma que eu reflito no que a cliente falou, que eu vou lá responder. Às vezes a cliente não tem a intenção de te magoar ou não tem a intenção de causar alguma briga ou um desconforto em você. Ela só não está satisfeita com a encomenda dela. E aí a gente tem que se colocar no lugar da cliente e se colocar como profissional e entender o lado dessa cliente, ser o mais educada possível e ser seca, educada, e manter a distância e saber que a gente está fazendo um trabalho ali artesanal que pode ser mudado, que pode ser feito as alterações, que vai agradar a cliente, às vezes vai evitar um problema maior. E saber explicar muito bem o seu trabalho no começo do orçamento vai evitar também tipos de problemas futuros. Então explicar que você
precisa dos detalhes antes de começar a encomenda, que depois que você fizer é muito difícil fazer alguma alteração. Se ela quiser alguma alteração, você vai cobrar um valor a mais, que se tiver algum problema no correio, como que vocês vão resolver isso? Então esses combinados para evitar esse tipo de problema. E a sexta e última coisa que eu fazia e que eu estou deixando de fazer e que eu faço muito pouco é copiar as peças das colegas igualzinho, inclusive a cor e o jeito de tirar foto. Quando eu comecei, eu era muito insegura, achava que eu não tinha capacidade de criar, que eu não era criativa, que o meu trabalho era feio e que eu precisava de um modelo bem bonito e que vendia para eu vender também. Então eu copiava a mesma cor, copiava o mesmo olho, o mesmo jeito de braço, a mesma cor de cabelo e tudo para ficar igual. Então quando a cliente mandava uma foto para mim, eu copiava daquele jeito e mandava a peça para a cliente do jeitinho que ela queria. Com o tempo a gente vai sentir necessidade da gente se colocar ali um pouquinho, da gente mostrar o nosso trabalho, o nosso estilo para a cliente, e a gente tendo o nosso estilo, a gente vai conseguir cobrar mais, porque a minha peça é única, só eu que faço, do meu jeito. Por mais que outras pessoas copiem, eu ainda vou continuar inventando e criando outras peças que serão do meu estilo, e quanto mais me copiarem, mais eu vou criar coisas novas. Então, quando a gente começa num trabalho artesanal, por mais que seja biscuit ou costura ou sei lá, outra coisa, EVA, a gente sempre tem que buscar o nosso estilo e buscar alguma característica que nos represente ali na nossa peça. E sempre buscar, por mais que a gente vá copiar o outro, buscar mudar alguma coisa e agradecer a inspiração que aquela pessoa está nos passando e criar do nosso jeito. Essas eram as coisas que eu fazia e deixei de fazer com o tempo, coisas que quando eu comecei não tinha ninguém para me falar que estava errado, e as pessoas que entravam em contato comigo para falar que estava errado só brigavam comigo, não me orientavam do jeito diferente de fazer, não me davam uma alternativa. Então foi com essa minha experiência de 12 anos de trabalho que eu fui aprendendo a deixar fazer certas coisas e que me trouxeram muito retorno. Conta aí pra mim se você se identificou com alguma coisa dessas que eu contei. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e te aguardo no próximo vídeo.